Olá, sejam bem-vindos ao nosso primeiro programa Café Teológico. Eu quero convidar vocês a acompanharem conosco nosso primeiro tema sobre a escola dominical. Não podemos começar a falar de escola dominical ou educação cristã sem falar de Robert Hicks, o iniciador da escola dominical. Robert Hicks, um jornalista, um homem sério, que morava na Inglaterra e preocupado com os problemas sociais da época, com as crianças que viviam marginalizadas e crianças que trabalhavam cedo, jovens que trabalhavam cedo e não tinham alfabetização. Crianças que não estudavam, que não sabiam ler, não sabiam escrever, e ele se preocupou com elas. Um homem que teve a iniciativa de pegar essas crianças e alfabetizá-las dentro da sua própria casa, dentro de outros lugares também. E ele começou dando aulas para essas crianças de matemática, de gramática, entre outras matérias, iniciando também o estudo da Bíblia com elas, ensinando elas a ler e a escrever através da Bíblia também. Foi um homem de muita iniciativa, um homem corajoso e que teve essa grande ideia de iniciar a escola dominical e foi um grande movimento, um movimento histórico para a educação cristã da igreja de hoje. E não parou por aí. Hicks resolveu fazer campanhas. Campanhas através do seu próprio jornal para receber doações de agasalhos, de roupas, de sapatos, de mantimentos para fazer almoço para aquelas crianças da qual ele ajudava, aos domingos mesmo. E no Brasil, um jovem casal escocês, Sarah e Robert Kelly, começou esse novo movimento, evangelizando crianças e jovens na região de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Esse casal obteve tanto sucesso nos evangelismos e nos estudos que tiveram que mudar para a cidade do Rio de Janeiro para continuar o trabalho com outras pessoas também. E ali iniciou a grande igreja congregacional do Brasil. Vamos às ruas conhecer a experiência de algumas pessoas sobre a escola dominical. Acompanhe conosco. Olá, Bárbara! Como vai? Nós estamos aqui com o professor André e eu gostaria de fazer algumas perguntas sobre a escola dominical. Tudo bom, André? Tudo bem. Prazer em ter você aqui no nosso programa. Eu gostaria de perguntar, como professor e pastor, qual é a sua visão sobre a escola dominical nos dias de hoje? Então, como você disse, eu sou professor e pastor e, na verdade, eu acredito que a escola dominical é muito importante, tem um papel importante na educação na igreja, no ensino. Só que eu acho que a escola dominical enfrenta um pouco de crise na igreja. Qual é o seu lugar? Eu vejo um pouco de desinteresse pela escola dominical. Eu não tenho certeza qual seria esse problema, mas talvez a escola dominical precisasse ser reinventada de alguma forma para poder trazer novamente a sua importância, o interesse das pessoas, né, dos crentes novamente à escola dominical. A escola dominical parece que ela existe com uma programação automática na igreja, as pessoas vão porque precisa ir, mas não sabem exatamente o porquê dela, né? Então é uma crise talvez que a gente enfrenta, que a gente precisaria, como eu disse, né, tentar reinventar essa questão da escola dominical para que as pessoas novamente sintam essa importância, né? Sim. E de um modo, de uma visão geral, qual a sua opinião sobre o investimento na capacitação de professores nessa área? Pois é, essa pergunta acho que é importante porque, na verdade, também existe essa falha, né, por parte, muitas vezes, da igreja nossa, de investir na escola dominical como um todo e principalmente na vida do professor e na capacitação do professor. Eu acho que falta isso. Eu acho que deveria ter mais investimento nisso, cursos teológicos, participação em seminários, para que
os professores sejam mais capacitados, né, para a escola dominical. Acho que falta um pouco disso, isso é importante, sim. E você acha que as pessoas da igreja têm interesse nessa parte da escola dominical? Na parte, você diz o quê? Do preparo? Em frequentar a escola dominical? Então, eu acho que é um interesse limitado e é por isso que a gente precisa investir nos professores. E eu acho até que quando eu falo reinventar, é uma coisa que a gente tem pensado na nossa igreja, na nossa comunidade, é como criar outros cursos em horários alternativos. Às vezes a demanda da igreja pede para sair desse domingo de manhã, então as igrejas têm pensado em coisas diferentes, cursos curtos, né? 1 mês, 2 meses, trabalhando um tema, aí depois de um tempo, num outro horário, você tem um outro curso, aí você acaba saindo desse formato de escola bíblica dominical, mas a função continua sendo a mesma, uma classe, um lugar para crescimento. Talvez isso traga de novo o interesse, renove o interesse das pessoas pela escola dominical. Então, ok, André, muito obrigada pela sua participação. Olá, Bárbara. Estamos aqui hoje com a Ismênia, que vai falar um pouco pra gente sobre a escola dominical. Tudo bem, Ismênia? Tudo, e você? Tudo bem. Você foi professora de... Evangelização de crianças. Eu tive 17 turmas aqui na FLAM. Só que ainda não era a faculdade, era o Instituto Bíblico, né? Dei aula para eles. Evangelização de crianças. Nós íamos nas escolas públicas, igual vocês vão hoje. Eu ensinava eles a trabalharem na escola dominical, como fazer o cântico, como contar uma história, como abordar uma criança para convidá-la a deixar Jesus entrar no coração dela. Essas coisas eu ensinava a vocês. Tá bom. A gente quer saber, Tismina, qual a importância, como era a EBD na sua época. Então, eu vou falar da minha época mesmo, porque você vê, eu já vou fazer quantos anos, né? E quando a gente era criança, era tão gostoso ir para a igreja. Eu tinha meus coleguinhas, igual Rebeca e Gabriel têm os coleguinhas deles. Eu tinha meus coleguinhas, então eu lembro de coisa muito lá embaixo, que meus pais eram evangélicos, criaram a gente no evangelho. Então eu, pequenininha, eu já me acostumei com as coisas de Deus, gostava de estar na igreja. Eu tinha uma classe, que a minha professora, eu lembro até hoje, chamava Dona Joana. Eu devia ter o quê? Antes dos 5 anos, né? E ela ensinava histórias da Bíblia, ensinava cânticos. Ai, como era gostoso aquele momento pra gente. Eu passei todas as etapas dentro da igreja. Depois fui para a classe das crianças, já era mais história bíblica. Depois fui para a classe dos adolescentes, a gente nem usava esse termo adolescente, né? Mas a gente queria ir para aquela classe, era tão gostoso. Aprendi muito da Bíblia. E nesse período, eu já fui como que eu falo assim, me interessando pelas coisas de Deus, como eu gostava. Aí eu creio que eu aceitei Jesus como Salvador. Muito obrigada, viu, Tismênia? Nada. E eu estou aqui com o nosso amigo estudante Ricardo e eu gostaria de fazer uma pergunta, Ricardo. Você frequenta a escola dominical? Olha, ultimamente não gosto, não acho uma boa não. Até porque, assim, quando eu era criança, eu ia por causa dos meus pais, né? Meus pais me obrigavam a ir. Mas eu nunca gostei, acho que os professores são despreparados, nunca me atraiu não, eu ia muito por obrigação mesmo. Não gosto, hoje em dia não frequento e prefiro nem chegar perto. Muito obrigada pela sua participação, nós voltamos agora com o estúdio. Muitas vezes a gente não pode imaginar a extensão das nossas atitudes. Certamente, Reis nunca imaginou que uma simples aula, que ele começou com aquelas crianças, iriam crescer e virar um movimento mundial. Hoje, a escola dominical conta com mais de 60 milhões de alunos. Uma minúscula semente de mostarda plantada e regada, que cresceu para ser uma grande árvore, cujos galhos estenderam-se ao redor do globo. Faz todo sentido. Até a próxima!